Olá, vamos em frente então. Hoje nós vamos ver a 9ª aula da carta de Paulo aos Efésios. O tema de hoje, o mistério da unidade revelado. Vamos orar. Pai, nós colocamos, Deus, a nossa vida diante do Senhor mais uma vez e te pedimos, fala conosco nessa manhã. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa aqueles, Deus, que têm se dedicado para que todo esse estudo fique pronto, para que ele possa chegar a cada um, Pai. Deus abençoa, Deus, o Brasil e nos abençoa também no restante desse dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor. Amém. Vamos lá? Então vamos lá no texto áureo. O texto áureo diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 5. A verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A introdução. Vamos lá. Deus ele revelou, como a verdade prática já disse. Então essa aula é muito simples, porque nós temos que entender o propósito de Deus em revelar, através da obra de Jesus na cruz, o seu amor pelo pecador, Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto e que se mostra em Jesus Cristo, a esperança da glória, edificando sua igreja. Somente a palavra de Deus desdobra em detalhes a profundidade e grandiosidade desse santo ministério. É uma dádiva ter acesso ao mistério pré-estabelecido por Deus na eternidade, Nós já falamos isso antes da fundação. Deus nos escolheu, nos predestinou para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. E nós hoje vamos entender um pouquinho desse mistério que veio a ser revelado. Duas coisas muito importantes, Vamos falar sobre elas agora. O falso misticismo e a soberba espiritual, O misticismo, a gente pode ver aqui pela indicação dessa imagem, que você vai estar vendo na sua tela aí, são as coisas hoje que as pessoas místicas, as pessoas que gostam das coisas sem ser simples, sem ser algo vindo de Deus para nós. E ao contrário disso, a soberba espiritual. Os fariseus, de acharem que Deus só tinha vindo para algumas pessoas, Os judeus naquela época, eles achavam que Deus só era deles. E nós vamos ver aí Paulo e Pedro, no desenvolver da história, brigando por isso, Tanto que aquela visão, nós vamos falar mais tarde sobre ela, a visão de Pedro que ele teve, daqueles animais, o Senhor falou para ele: mata e come. Ou seja, o evangelho era para todos. Vamos em frente. O mistério oculto, Os escritores do Antigo Testamento, eles conheciam as promessas e bênçãos prometidas. O que eles não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo para eles. A história de Jesus, ela veio sendo contada daquele que viria, do Messias, do prometido, mas eles não sabiam como Deus faria isso. E até hoje, alguns acham ainda que Jesus não veio, que ele precisa vir. Nós temos certeza, ele vai voltar para nos buscar como igreja, uma igreja santa e o que mais? Sem mácula. Mas ele veio 100% homem e morreu naquela cruz, por mim e por você. Nesse contexto, a vinda de Jesus Cristo para aniquilar de uma vez por todas as barreiras raciais e religiosas entre judeus e gentios foi a resposta amorosa de Deus para o povo. Em meio a tanta confusão, uma separação no tempo, física, a barreira que nós já falamos, Jesus Cristo veio para quebrar isso, para aniquilar de vez isso. O apostolado, a vida do apóstolo Paulo, como ele foi chamado. Paulo destaca a sua condição. O que ele diz aí em Efésios 1:1? Ele era apóstolo de Cristo. Depois em 3:1, prisioneiro de Cristo. Depois, prisioneiro do Senhor. E por último, no capítulo 6, embaixador em cadeias. Vamos ver lá em Atos o que fala. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Instrumento o quê? Escolhido. Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel,
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi escolhido, amados. E Deus estava dizendo isso para Ananias, quando Ananias foi lá orar por ele. Paulo já tinha ido por terra, Paulo já estava sabendo quem é a que ele perseguia, né? Eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo agora tem um encontro com Jesus. Ele foi escolhido pelo Senhor. Olha lá no livro de Gálatas, Paulo falando. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha mais à frente também em Gálatas 1,12. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dizia que ele era escolhido por Deus mesmo, e ele foi escolhido, apóstolo de Cristo, né? Quem você é no mundo hoje, no contexto que nós estamos vivendo? Quem você é na sua família? Semana passada eu te perguntei, será que você é referência para as pessoas? Será que você é uma referência que leva as pessoas a Cristo? Nós precisamos buscar isso incessantemente na nossa vida. Ser referência para as pessoas, amados. Ser alguém que realmente as pessoas vão olhar e vão saber o que Deus tem para elas através da nossa vida, né? O mistério. E falando em revelação, a própria igreja é a principal agência divina de divulgação deste mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de quem? Por meio de Cristo. Precisamos unir as pessoas a Cristo, né? Em tempos que estamos vivendo hoje, de um mundo onde as pessoas têm muitas preocupações, nós temos preocupações. O que nos leva a ter fé em Jesus Cristo? A nossa esperança. Esperança, como o apóstolo Paulo fala, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender o fato de que todos são aceitos por Cristo sem acepção nenhuma, né? É o que eu falei, o caso de Pedro. Olha o que Pedro fala lá em Atos 11:10. Isto sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. Depois você abre a sua Bíblia lá em Atos e você vai ler essa história. Pedro estava com fome, ele adormeceu, ele teve um êxtase, viu animais descendo num lençol branco e de repente uma voz que dizia para ele, mata e come. E isso aconteceu quantas vezes? 3 vezes. E é interessante que nós precisamos ver que Pedro era um homem comum, mas Pedro tinha uma visão do Evangelho diferente da visão de Paulo, né? Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, amados. Não foi surpresa, ele já sabia disso. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. E essa plenitude dos tempos é que nós desfrutamos dela. Isso envolvia a destruição da antiga linha de demarcação que separava judeus e gentios. Por que eu pus essa foto aqui? É a linha de chegada. Nós passamos por ela, acabou a separação. Nada mais pode nos separar do amor do Senhor. Nada mais pode ser dificuldade. Você já viu as pessoas que trazem dificuldade para que os outros conheçam a Cristo? Ah, se você não for na minha igreja, se você não fizer isso, não fizer aquilo, não se comportar desse jeito, larga isso primeiro, faz isso, faz aquilo. Elas vão pondo barreiras e empecilhos para que a simplicidade do Evangelho penetre no coração de cada um deles. Nós não podemos fazer isso. Agora, a mensagem da qual o apóstolo for incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do que estiver oculto. O que estava oculto? Esse mistério que Jesus Cristo veio para todos. Através de Cristo, o mundo foi reconciliado com o Pai. A conclusão: o plano da salvação em Jesus Cristo. O mistério da igreja, revelado como noiva do Cordeiro. E a revelação através de Jesus Cristo. Eles estavam de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de um sacerdote eterno. E eu gosto muito do livro de Hebreus, quando ele vai falar sobre esse sacerdote, como ele teria que ser. Olha lá, capítulo 7. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número,
porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. De quem nós estamos falando? De Jesus Cristo, meu amado e seu amado. Ele é sacerdote eternamente ante Deus, para interceder por mim e por você, né? Por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Creia nisso, amado. Deus, ele é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Independente do que é, ele sabe o que está acontecendo. Como igreja, vamos cumprir nosso propósito de revelar ao mundo, através da cruz de Cristo, o seu grande amor. Guarde isso no seu coração. Você é um instrumento escolhido para anunciar o amor de Deus para as pessoas desse mundo. Um mundo perdido, um mundo caótico, um mundo que precisa de um Salvador, mas não um Salvador humano, um Salvador divino. Esse é Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Que o Senhor te abençoe. E lembre, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acessar, compartilhar, deixar o seu like, para que a gente possa caminhar junto em tudo que nós temos feito. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus.